Bom dia! Vamos abrir o nosso livro Vem Voar de Língua Portuguesa na página 70 e 71. Hoje nós vamos dar início à unidade 2, Contando Histórias. Eu tenho certeza que vocês conhecem esses personagens que estão aparecendo nessas duas páginas. É uma cena do filme Meu Malvado Favorito. Um filme bem legal que eu tenho certeza que vocês gostam muito. Vamos dar início, então, às atividades da unidade 2. Página 72, capítulo 3, Minhas Descobertas. Leitura 1. Você vai ler um conto popular de origem africana. Considerando apenas o título e a ilustração, do que você acha que esse conto vai tratar? Será que ele trará uma história interessante? Quem serão os personagens? Faça a leitura e veja se o que você pensou se confirma. Antes da leitura, é bom lembrar que esses quadrinhos amarelos que sempre aparecem nas páginas que contêm os textos têm algumas palavras do texto e seus significados. Se você tiver alguma dúvida, não conhecer alguma palavra, você pode procurar aqui no quadrinho e ler o seu significado para entender melhor o texto. Vamos iniciar a leitura. O título do conto é Por que o cachorro foi morar com o homem? Um cachorro, que todos dizem ser o melhor amigo do homem, vivia antigamente no meio do mato com seus primos, o chacal e o lobo. Os três brincavam de correr pelas campinas sem fim, matavam a sede nos riachos e caçavam sempre juntos. Mas todos os anos, antes da estação das chuvas, os primos tinham dificuldades para encontrar o que comer. A vegetação e os rios secavam, fazendo com que os animais da floresta fugissem em busca de outras paragens. Um dia, famintos e ofegantes, os três, com a língua de fora por causa do forte calor, sentaram-se à sombra de uma árvore para tomarem uma decisão. Precisamos mandar alguém à aldeia dos homens para apanhar um pouco de fogo, disse o lobo. Fogo? Perguntou o cachorro. Para queimar o capim e comer gafanhotos assados, respondeu o chacal com água na boca. E quem vai buscar o fogo? Tornou a perguntar o cachorro. Você, responderam o lobo e o chacal ao mesmo tempo, apontando para o cão. De acordo com a tradição africana, o cão, que era o mais novo, não teve outro jeito, pois não podia desobedecer a uma ordem dos mais velhos. Ele ia ter que fazer a cansativa jornada até a aldeia, enquanto o lobo e o chacal ficavam dormindo numa boa. O cachorro correu e correu até alcançar o cercado de espinhos e paus pontudos que protegia a aldeia dos ataques dos leões. Anoitecia e das cabanas saía um cheiro gostoso. O cachorro entrou numa delas e viu uma mulher dando de comer a uma criança. Cansado, resolveu sentar e esperar a mulher se distrair para ele pegar um tição. Uma panela de mingau de milho fumegava sobre uma fogueira. Dali, a mulher, sem se importar com a presença do cão, tirava pequenas porções e as passava para uma tigela de barro. Quando terminou de alimentar o filho, ela raspou o vasilhame e jogou o resto do mingau para o cão. O bicho, esfomeado, devorou tudo e adorou. Enquanto comia, a criança se aproximou e acariciou o seu pelo. Então o cão disse para si mesmo: Eu é que não volto mais para a floresta.
O lobo e o chacal vivem me dando ordens. Aqui não falta comida e as pessoas gostam de mim. De hoje em diante, vou morar com os homens e ajudá-los a tomar conta de suas casas. E foi assim que o cachorro passou a viver junto aos homens. E é por causa disso que o lobo e o chacal ficam uivando na floresta, chamando pelo primo Fujão. Histórias africanas para contar e recontar, de Rogério Andrade Barbosa, São Paulo, Editora do Brasil, 2001, página 25 a 29. Esse conto, então, foi retirado desse livro, as referências bibliográficas, a fonte desse conto é desse livro, Histórias Africanas para Contar e Recontar. O Rogério Andrade Barbosa é um autor de mais de 100 livros. Ele é contador de histórias e ex-voluntário das Nações Unidas na Guiné-Bissau, na África. Trabalha com literatura afro-brasileira e participou de muitos eventos literários ao redor do mundo, contando histórias e dando palestras. Ganhou diversos prêmios de literatura. Página 74, atividades. Número 1. O conto popular que você leu é uma história bastante antiga de origem africana, que foi transmitida oralmente, de geração em geração. Essa história serviria para explicar algo que você percebe em seu cotidiano, ou seja, no seu dia a dia ainda hoje? Se sim, o quê? O que nos lembra essa história? Nos lembra que o cachorro é um animal doméstico, que ele vive entre as pessoas. 2. O conto que você leu fala sobre os hábitos do cão, do lobo e do chacal. Que hábitos são esses? Assinale para indicar. Aqui você pode escolher mais de uma alternativa. O correto é mais de uma alternativa. Você vai ler as que estão corretas de acordo com o texto sobre a vida do cão, do lobo e do chacal de acordo com o conto. Os cachorros vivem junto aos homens, enquanto o lobo e o chacal vivem na floresta. Sim ou não? Se sim, coloque um xizinho. O lobo vive em ambiente selvagem e o chacal vive com os homens. Sim ou não? Se sim, põe um xizinho. O lobo e o chacal vivem uivando na floresta. De acordo com a história, sim ou não? Se sim, põe um xizinho. O lobo uiva e o chacal não. Está correto de acordo com o texto? Se sim, põe um xizinho. Se não, deixa em branco. Número 3. Você já tinha parado para pensar em por que os cachorros vivem junto aos homens e o lobo e o chacal não, apesar da semelhança entre esses animais? De acordo com o texto, isso sempre foi assim? Explique. De acordo com o conto que nós lemos, a resposta é não. Antigamente, o cachorro vivia na floresta, em um ambiente selvagem, como os outros animais. Página 75, número 4. Lembre-se da história que você leu e responda as questões. Letra A. Como a mulher reagiu ao ver o cachorro em sua casa? Lembrando do que nós lemos, ela agiu normalmente. Continuou o que estava fazendo sem se assustar. Letra B. Por que o cão não voltou mais para a floresta? Também, de acordo com a história, pelo que nós lemos, porque ele foi recebido com comida e carinho pelas pessoas. Na floresta faltava comida e ele tinha que obedecer às ordens dos primos mais velhos, o lobo e o chacal.
Letra C. Você acha que o cão agiu bem não voltando para a floresta? Explique. Aqui você vai colocar a sua opinião. 5. O que mudou na vida do cão depois que decidiu morar com humanos? Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Você vai ler a frase, se for verdade, de acordo com o texto, você vai pôr a letra V dentro do quadrinho. Se não for de acordo com o texto, você vai pôr F para falsa. Ele passou a buscar comida para as pessoas da casa. Verdadeiro ou falso, de acordo com o texto? Ele passou, no caso do cão, ele passou a vigiar a casa dos humanos. Verdadeiro ou falso? V ou F? Ele não ficou mais sem comida. V ou F? Ele quis voltar para ajudar seus primos. V ou F? Página 76, número 6. Releia o trecho abaixo, prestando atenção na palavra em destaque. Quando terminou de alimentar o filho, ela raspou o vasilhame e jogou o resto do mingau para o cão. O bicho, esfomeado, devorou tudo e adorou. Letra A. O termo bicho está substituindo que outra palavra antes nesse trecho? O termo bicho, a palavra bicho, está substituindo a palavra cão. Então, está no lugar da palavra cão. Letra B. Podemos dizer que essa substituição é importante para... Só uma alternativa é a correta. Reforçar o jeito selvagem do cão, evitar a repetição da palavra cão, mostrar ao leitor que o filho da mulher teve medo do cão, ou indicar que a palavra cão é menos importante que a palavra bicho. Como nós estamos estudando em aulas anteriores, a palavra bicho substituiu a palavra cão para evitar a repetição da palavra cão. Tenho certeza que vocês acertaram. Número 7. No conto são usadas 3 palavras diferentes para nomear o animal que é considerado o melhor amigo do ser humano. Letra A. Encontre essas palavras no diagrama a seguir. Observando o diagrama, é fácil encontrar as 3 palavras. Vamos conferir? É cão, cachorro e bicho. B. Escreva uma frase com cada palavra que você encontrou no diagrama. Aqui vocês vão escrever uma frase com a palavra cão, uma frase utilizando a palavra cachorro e uma frase utilizando a palavra bicho. Página 77, número 8. Volte à página 73 e identifique as informações sobre o autor e o livro do qual o conto popular Por que o cachorro foi morar com o homem foi retirado. Letra A. Qual é o nome do livro em que esse conto foi publicado? Tem até, lá na página 73, no final do texto, a imagem da capa do livro, do lado, na fonte, nas referências bibliográficas, tem o nome do livro de onde foi retirado esse conto. Vocês vão registrar aqui, não é o título do conto, o título do conto é esse. É o nome do livro de onde foi retirado esse conto. E B, qual é o nome do autor desse livro? Inclusive, tem a foto dele falando, um texto pequeno falando sobre ele e o nome dele, o nome completo, com nome e sobrenome. Vocês vão registrar aqui. Letra C. É possível dizer que o autor desse livro foi quem criou a história do conto? Por quê? Como nós sabemos que esse conto é um conto africano antigo, que era contado pelos povos africanos e passado de geração em geração, o autor desse livro não foi quem criou a história desse conto. Ele apenas está recontando uma história que ele já ouviu e aí ele resolveu escrever, colocar por escrito nesse livro. Mas a história não foi criada por ele, foi apenas recontada.
Número 9. Os contos populares estão presentes em nosso dia a dia. Muitas vezes, nossos familiares nos contam histórias que ouviram de seus pais, avós, bisavós, tios ou de outras pessoas mais velhas com quem conviveram. Letra A. Você já ouviu alguma história que os antepassados de quem cuida de você contavam? B. Sobre o que essa história fala? Reconte-a para os colegas e o professor. Para quem está em casa, pode recontar ou relembrar com o papai, com a mamãe, com o titio ou com o vovô alguma história que vocês já conhecem. 10. Recontar um conto popular de forma oral ou escrita é importante? Por quê? Com certeza a resposta é sim. Recontar um conto, tanto de forma oral, contada oralmente ou escrita, é importante para não ficar no esquecimento. É importante passar de geração em geração essas histórias, porque elas fazem parte da cultura daquele povo. E para finalizar, a história Por que o cachorro foi morar com o homem é um conto popular de origem africana. Os contos populares são textos transmitidos oralmente de geração em geração. Apresentam histórias curtas que envolvem poucos personagens. E a nossa lição vai terminando por aqui. Até a próxima aula. Um beijo!